Olá, meus amados irmãos e irmãs, é com muita satisfação que eu cumprimento a todos através de mais um estudo da lição. Que Deus realmente possa nos abençoar durante mais esse estudo para o nosso crescimento na graça de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de abrir a Tua palavra e poder estudar. Abençoe as nossas vidas, cada lar representado nesta oração, que todos possamos ter a influência do Teu Santo Espírito, nos alimentando com o pão de cada dia, aquele pão que desceu do céu, nos sustentando através de nossa fé e da direção do Teu Santo Espírito, que possamos ser conduzidos à vitória, unicamente a vitória em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A missão de Jesus. Será qual foi a missão de Jesus? A missão do unigênito? A missão do único da espécie? Ele disse em Lucas capítulo 19, o verso 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Muito curioso isso. Na realidade, esse planeta inteiro, esse mundo inteiro estava perdido. E continua perdido. A diferença da atual situação com a situação daquele momento que ele disse isso é apenas uma. Ele ainda não tinha passado pelo Getsêmani e nem pelo Calvário. E isso faz toda a diferença. Porque hoje, ao estudarmos esta mensagem e esta lição, temos a certeza que ele não só passou por esses dois lugares, como ele foi vitorioso nos dois lugares. E agora, os membros desse planeta, desse chiqueiro do universo que chama planeta Terra, estão abertos na oportunidade de optar pela salvação, pela redenção. Tem a oportunidade de voltar a fazer parte da eternidade, que um dia foi excluído na história do pecado. E esse mesmo unigênito, esse único da espécie, que entrou nesse chiqueiro aqui do planeta e nos resgatou, através da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor, ele voltará. É a maior promessa das Escrituras Sagradas, para definitivamente redimir os que aceitaram, os que descansaram um dia nessa esperança, nessa promessa, e especialmente esses que aceitaram a promessa, os que aceitaram a oferenda do nosso Salvador. O segundo tema, a ovelha perdida e a moeda perdida. Eu diria que no segundo tema, que vai tratar desse assunto, a ovelha perdida e a moeda perdida, o próximo tema, o terceiro tema, a parábola do filho perdido, parte 1, e o quarto tema, a parábola do filho perdido, parte 2. Essa sequência de 3 parábolas, na realidade, envolvem 4 tipos de pecadores. Aqui nesse segundo tema, nós analisaremos 2 deles. Nos outros 2 temas seguintes, analisaremos os outros 2, um a cada dia. Vamos aqui então observar de cara a abertura no capítulo 15. Aqui na abertura do capítulo 15, observe o verso 1 e 2.
O capítulo 15, do verso 1 ao verso 10, trata desses dois tipos de pecadores, que é a ovelha perdida e a moeda perdida. No verso 1 e 2, tem um destaque muito importante para entender os 4 tipos de pecadores. Sabe por quê? Observem lá. Mostra exatamente 4 tipos de público que estava assistindo essa exposição, essa explicação. E esses 4 tipos, Jesus tinha como foco cada um deles tentando salvá-los, porque todos estavam perdidos, de fato. Os 2 primeiros tipos de pecadores, que agora então analisaremos, a ovelha perdida, representada pelos publicanos aí do público. E o que a ovelha perdida representava? O pecador que está perdido, sabe que está perdido, mas não está encontrando o caminho de volta. Representação? Publicanos. E a moeda perdida? Que tipo de pecador estava representando? Exatamente os escribas. Está perdido, mas não sabe que está perdido. Mas interessante, esses escribas viviam fazendo regras, viviam fazendo leis, e aí está justamente o X da questão. Ficava inventando moda segundo a sua conduta de visão humana e pecadora, contaminada, e jogando nas costas das pessoas, punha na mão de outros tipos de pecadores, como os fariseus, que nós vamos ver agora mesmo, que executavam, que impregnavam, que espalhavam, que exerciam a pressão sobre os demais tipos de pecadores para o cumprimento dos desígnios dos escribas. Esses escribas representam membros da administração no povo de Deus de um modo geral. Em todos eles, observem esse detalhe, são todos perdidos. Todos nós estaríamos perdidos, não fosse a misericórdia de Cristo. E aqui ele está classificando, ele está apontando para focos distintos e aplicando lições distintas para que esse público todo deste planeta reconheçam a sua perdição por si próprio e admitam a salvação que unicamente, exclusivamente só receberemos através de Cristo e sua graça. Quantas pessoas que tem, às vezes dentro da igreja, pelo mundo afora, que está perdido, mas não sabe que está perdido. Não teve maturidade suficiente espiritual para entender a história da salvação e o que é salvação em si. Veja que todos os publicanos, o verso 1 e 2 apresenta, estava ali presente, e pecadores, que envolve o resto, né? Gentios, de qualquer natureza, religião, etc. E fariseus e escribas. Os 4 estavam ali. Eu pergunto, será que escapou algum tipo de público no planeta? Dentro dessa citação? Aqui, numa plenitude pública representativa do pecador em si, Cristo expôs lições distintas para atrair públicos distintos de qualquer natureza. Os 2 primeiros nós já vimos aqui, atingiu em cheia os publicanos e os escribas. Os que estão perdidos sabem que está perdido, mas não está achando o caminho de volta. E os que estão perdidos, representado pelos escribas, pela dracma perdida, os que estão perdidos, mas não sabem que está perdido. Em ambos os casos, Cristo, Salvador, o Redentor, teve que ir lá convencê-los e resgatá-los e salvá-los. Só dependeu da disposição de cada um deles, de aceitar ou não dentro do livre-arbítrio. No terceiro tema e o quarto tema, trabalha com os outros 2 tipos de públicos, que vai do verso 11 ao verso 32. Primeiro, a parábola do filho perdido, parte 1. Aqui vemos claramente o pródigo,
que representa lá naquele público da abertura todo tipo de pecador, independente da religião, da cultura, da raça, mas que de livre e espontânea vontade tomou a decisão de apostatar. É o perdido que não era perdido e decidiu ser perdido. Apostasia. Não interessa de onde que veio, de que cultura ou religião que veio, mas aqui representa um público que conhece a verdade e resolve abrir mão da verdade, resolve apostatar, resolve voltar às trevas, deixar a luz e mergulhar nas trevas. E mesmo assim, o pastor, o redentor, o salvador, uma série de estratégias interessantes, vai lá, no chiqueiro da vida que se meteu esse moleque, ele entrou lá e resgatou, através do Espírito Santo, convencendo a consciência dele. É um caso muito curioso, porque, biblicamente falando, do ponto de vista teológico, não vimos Deus entrar na lama para tirar pecador, ele diz, vinde a mim. E esse caso aqui da alegoria, através do apelo do Espírito Santo, mesmo o cara lá no chiqueiro, nas consequências finais, no momento em que ele resolve orar e clamar, e ter consciência, ter um flash de maturidade, Deus conecta com ele lá dentro, e ele sai e vem. Muito curioso isso. Isso aqui, essa parábola do filho pródigo, ilustra também um quadro social geral, representado por uma família, que generalizaria todas as famílias da terra. As famílias que enfrentam os seus problemas, as suas diferenças, mas com todos os problemas e diferenças, eles buscam de alguma maneira, dentro da parábola, se entenderem. Essa é a lição desta alegoria. Essa é a aplicação dessa alegoria. O pai, sentindo demais essa escolha maluca do pródigo, cede como alguém misericordioso, como alguém amoroso, que não tem o menor interesse de prender ninguém, de criar uma forma de cárcere privado. Não, deixou ele seguir, sabendo que ele colheria os resultados de sua escolha. E em momento algum, esse pai, que representa Deus, abriu mão da esperança de vê-lo retornar. E é o que aconteceu no final desta alegoria. O mais curioso, que quando esse pródigo volta, ali outra situação ficou impregnada. O amor tão grande que aquele indivíduo que estava fedendo a chiqueiro, fedendo a porco, caindo piolho, cabeludo, unha grande, suja, maltrapilho, todo fedido, sem banho, mostra o pai lavando, pondo os empregados e toda uma comitiva de todo o envolvimento público de outras pessoas, congregacional, igreja, receber o pródigo e limpá-lo de novo, rebatizando, purificando, aceitando, sem preconceito, anel no dedo, aliança, voltando ele para o nome da igreja. Enquanto que nós vamos ver agora no quarto tema, a parábola do filho pródigo, parte 2, o outro tipo de pecador que aparece, o filho mais velho, representando justamente os fariseus. Aqui fecha os 4 tipos de pecadores, de públicos, que existem no planeta Terra. E dentro da igreja também não é diferente. Esse filho mais velho era o primogênito.
Uma curiosidade sobre a primogenitura, antes de analisarmos essa reação incrível desse indivíduo. O direito de primogenitura nas Escrituras Sagradas relata que, e pelos registros históricos de todos os tempos, nos relata que o primogênito, quando o pai morria, ao distribuir a herança, ele recebia 2 partes da herança do patrimônio do pai. Isso foi assim. O direito de receber essas 2 partes era absoluta, mesmo em famílias com bigamia ou com poligamia. O primogênito tinha 2 partes sobre todos os outros irmãos, diante de todos os outros irmãos. Primogênito é o primeiro e pronto, ponto final. Uma outra coisa curiosa é que, como no caso de Esaú e Jacó, a primogenitura poderia ser vendida. Não existe registro nenhum que impedisse isso. E no caso de Rúben, lembra? Por causa da fornicação com a sua irmã, foi transferida a primogenitura de Rúben. Também podia ser transferida de acordo com as leis cerimoniais e civis da época. Mas o que é curioso aqui então, analisando essa situação toda, que nesse caso propriamente dito, que o pai era vivo, ele dividiu então em 4 partes. Por que em 4 partes eram só 3? Porque 2 partes ficariam com o primogênito. A outra era do pai, 3. E 1/4 ficaria com o pródigo. E o pródigo antecipou a viagem, pediu, e o pai deu em vida. Torrou, acabou. Ele era mais novo. Diante de toda essa situação, o próprio pai aqui, agora, tentando salvar esse outro tipo de público, representado pelos fariseus, pelos fundamentalistas, o pródigo volta, está naquela festa danada, e o fariseu aqui, representado pelo filho mais velho, queria acabar de empurrar o cara no buraco. Mesmo sabendo que, do ponto de vista financeiro, aquele cara não ia ter mais nada, ele ia viver ali praticamente à custa de comida. Como ele mesmo se propôs na parábola, de ser um funcionário do pai dele. E para surpresa dele, ele foi recebido com festa. Financeiramente, até podia continuar, mas nunca ia faltar o de comer, o de dormir, então ele não ia viver como mendigo, jamais. Ele seria aceito, salvo, reincluído à comunhão. E aquele indivíduo fariseu deu mais trabalho do que os outros para se convencer disso, que tudo era dele. Quem que ele tinha que estar implicando com o coitado? Que estava morto e reviveu, estava perdido e agora está salvo. E é isso que esse tipo de público continua fazendo na igreja, querendo manter o domínio, ser dono de igreja, querendo mandar e desmandar, confundem, esquecem quem é o dono da igreja, o único dono, que é Deus. Outra curiosidade: as exceções daqui e dali apareciam. Dentro do império, a primogenitura era sempre dirigida, o direito de o primogênito seria automaticamente empossado rei após a morte do pai. E nós vimos o caso de Salomão, um exemplo claro. Não só Salomão. Podemos ver que os 3 primeiros reis de Israel, quem substituiu Saul não foi nenhum descendente de Saul. Foi Davi. E também Davi, quando morreu, não foi o seu primogênito que ocupou o seu lugar. Foi o caçula, Salomão,
um menino, sendo que o primogênito já tinha seus 27, 28 anos de idade. Os propósitos divinos rompem os propósitos humanos, se sobrepõem sobre eles. Sabe por quê? Porque nós estamos contaminados pelo pecado. Por isso que as regras de exceções não cabem a seu ninguém julgar ou atribuir juízo. É muito triste saber que esse tipo de público é tão problemático, ou mais problemático ainda, do que os demais tipos de públicos. O público representado pelos fundamentalistas, que estão normalmente diante de toda a igreja, diante dos povos, da sociedade e diante de Deus, achando que estão de pé, mas estão tão caídos quanto o pródigo lá no chiqueiro. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Jesus morreu por eles também e quer salvar. Quinto tema: oportunidades perdidas. Aqui nós vimos em Lucas 16, 19 a 31, a parábola do rico e Lázaro. Tem uma lição que eu gravei no dia 27 de novembro de 2014, que se você entrar no YouTube, lá no meu canal, e digitar lição 10, chorem e gritem, ou digitar a parábola do rico e Lázaro dentro do meu canal, você vai cair nessa lição, chorem e gritem, que tem detalhes teológicos claros, simples, fáceis de serem entendidos, e muito interessante e curioso sobre a parábola do rico e Lázaro. Aqui nós faremos uma síntese mais objetiva sobre essa questão. As parábolas, de um modo geral, são alegorias, são lições presentes tiradas de projeções, de choques, de impactos futuros, para que as pessoas, de modo presente, pudessem refletir, tomar decisões mais imediatas, através de choques, de projeções futuras. Em primeiro lugar, algumas pessoas querem usar essa parábola do rico e Lázaro para tentar impregnar a mensagem de espiritismo ou crença que o espírito vive sem a carne. Lá naquela lição Chorem e Gritem, eu trabalho verso a verso, explicando texto por texto, contexto por contexto, do explicativo teológico da parábola. Muito interessante, não deixe de assistir lá, com a caneta e o papel do lado, você vai anotar coisas muito interessantes que fortalecerá na sua lição, no entendimento desse tema. Mas aqui eu gostaria apenas de mostrar os enfoques distintos, que 1 Timóteo 6,16, de cara já diz que a imortalidade pertence a um só existe um ser imortal no universo, e esse é Deus. Então vê que a alegoria é uma alegoria realmente, e não quer dar ideia de imortalidade para seu ninguém. E a única forma de alguém que morreu voltar a ter vida é através da ressurreição. Vimos o caso do próprio Cristo em João 20, de 11 a 17, onde Maria Madalena, ao tentar abraçá-lo, ele disse: não me toques, que eu ainda não subi para o meu Pai. Ele passou 3 dias na sepultura e ele afirmou que não tinha subido para o Pai. Só após a ressurreição, então, ele foi lá. E se alguém que tinha direito de ir, se é que existisse tal coisa, seria ele. Mas dentro dessa alegoria aqui também, no verso 23 do capítulo 16 de Lucas, nós vimos um trio interativo muito interessante que comprova a alegoria da parábola. Nós vimos Lázaro, o rico e Abraão. Esses 3 indivíduos estavam comunicando entre si. Se eles estavam comunicando entre si, a alegoria fica clara que o seio de Abraão, essa localização geográfica aí apresentada, é nada mais nada menos do que as promessas de Abraão que se consumam na Nova Jerusalém, que estará aqui na terra no futuro, quando ela descer, com todos os justos dentro dela, conforme revelado em Apocalipse capítulo 20, de 1 ao 10, e capítulo 21, de 1 ao 4. Ali está então o seio de Abraão.
com dois personagens ali dentro dos três apresentados na parábola: Abraão e Lázaro, junto com Abraão. E o terceiro personagem aparece do lado de fora, no Gina de Apocalipse 20, que é o fogo destruidor que consumirá de uma única vez o diabo e seus anjos. E o abismo, que é o planeta Terra, todo em chamas. E ali o rico, encalorado, com aquele calorzão, aquele sufoco, que psicologicamente, emocionalmente já dá para sentir só de ouvir a parábola, aprenderia lições práticas como público ouvinte dessa parábola, que não adianta jogar para frente. O que tem que ser hoje. Ser uma pessoa de bem tem que ser hoje. Ser um servo de Deus tem que ser hoje. Jogar para amanhã pode ser muito tarde. E ser muito triste o resultado. Pense nisso, meu amigo. Não adianta ressuscitar alguém dos mortos para poder ir lá avisar ninguém. Essa é a tônica da parábola. E isso foi o que aconteceu na parábola. E é o que vai acontecer na minha vida e na sua. Porque as nossas escolhas definem se vamos ficar na luz ou nas trevas. Se nas trevas, estaremos com o rico, no abismo, em chamas, no Gina, grego, lugar de destruição. E se na luz, estaremos no seio de Abraão, na cidade santa, no cumprimento da promessa feita a Abraão. Assistam a lição 10, Chorem e Gritem, de 27 de novembro de 2014. E você conhecerá muitos detalhes interessantes sobre essa parábola. Eu era cego e agora vejo, sexto tema. Aqui agora, Bartimeu, o cego relatado em Marcos 10:46 e aqui em Lucas, capítulo 18, verso 35 a 43. Alguém que não enxergava, que era cego, literalmente cego, pela fé, entendeu que se conectasse com Cristo seria o suficiente para receber o milagre da cura. E assim ele fez. E assim ele recebeu. Mas lá em Lucas capítulo 19, verso 1 ao 10, nos mostra outra história. Uma história real. Não a parábola. Uma história real. Aonde Zaqueu, um coletor de impostos, corrupto, totalmente corrupto, apaixonou a distância pela mensagem do Cristo vivo e queria de alguma maneira vê-lo passar, nem que fosse de longe. E para surpresa dele, a hora que ele está baixinho, pequenininho, em cima daquele sicômoro, Jesus para de baixo, ele quase caiu em cima deles, de tanto susto. E o pior ainda, Jesus disse: Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa, rapaz, nós vamos passar por lá. Ele não aguentou de emoção, foi muito forte. Os fariseus estavam ali de novo. Zaqueu era um cego espiritual que decidiu enxergar pela conexão da fé. E os fariseus, que reclamaram dele comer e beber, conviver com pecadores, era um tipo de cego que queria continuar cego, como ainda está cheio por aí afora. Admitir que está errado, readmitir alguém para a igreja, condição A, B, C ou D. O único pecado imperdoável é contra o Espírito Santo e não cabe a mortal nenhum julgar. Os outros tudo têm perdão. E tem um bojo de fariseu ainda esparramado pelo mundo afora, que se o cara tiver separado e casou de novo, não separou por causa de adultério, não separou por causa de viuvez, isso aí é pior do que cometer pecado contra o Espírito Santo, fica jogado para as traças.
10, 15, 20 anos, o resto da vida. Porque esse bojo farisaico, que está dentro da administração, está dentro das igrejas, está em tudo quanto é lugar, mas só não vai estar num lugar, no céu, se eles não mudar, não se arrependerem e entender a missão do ID, que é batizar todo o povo, tribo e língua, e que todo pecado, todo, tem perdão. Todo pecado será perdoado aos homens. O único que não será perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Este tipo de cego jamais será curado, porque ele não quer a cura. Ele quer impor goela abaixo as suas leis, as suas regras, as suas tradições antibíblicas, que não tem base bíblica alguma. Que a ordem do mestre é clara e objetiva. Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. E aqui estava esse bojo de fanáticos criticando de Jesus, está lá, curando um cara que viveu a vida torta da cabeça aos pés, que era um verdadeiro ímpio dos pés à cabeça, e simplesmente decidiu deixar de ser ímpio. E após se comprometer publicamente, não por obrigação, não por imposição de ninguém, que Jesus não pediu nada daquilo para ele, ele mesmo, espontaneamente, ofereceu devolver 4 vezes mais para todos que ele prejudicou. Sabe, meus irmãos, aí está a verdadeira cegueira. Os verdadeiros cegos são esses juízes temerários, com julgamentos temerários sobre a vida das pessoas. É muito cômodo, é muito simples julgar as pessoas. Mas quando apontamos o dedo para alguém, olha, tem 4 dedos apontando para nós, enquanto um aponta para os demais, ou para alguém. Todos nós estamos doentes pelo pecado. Todos nós lutamos do amanhecer ao anoitecer e ao despertar no dia seguinte. Lutamos em nossos pensamentos, lutamos em nossas emoções, lutamos em nossas razões para deixar a razão divina tomar conta de nossa vida e sermos vitoriosos na campanha contra o pecado, na missão do ID, de convidar as pessoas e trazer as pessoas aos pés de Cristo. Essa é a única forma de sermos curados da imaturidade religiosa e espiritual. É buscando a luz e, acima de tudo, se tornando luz. 7º tema: Cristo é a saída. Parábolas de Jesus, página 190. Olha que mensagem linda. Pela ovelha perdida, Cristo representava não somente o pecador individual, mas o mundo que apostatou e se arruinou pelo pecado. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu sacrifício infindo, realizado em nosso favor. Perdoa nossos pecados e faltas. Fortaleça-nos em nossa pequenez e nos deposite o entusiasmo necessário para vivermos e exercermos a verdadeira fé cristã, compreendido por nós e vivido por nós, inspirados por Ti. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quando Deus me levar para o reino dos céus, na coroa eu estarei.